Amém? Os irmãos podem se assentar, por favor. Eu quero saudar a todos que estão aqui, os que estão em casa, participando dessa live, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, nós já cantamos, louvamos a Deus com a música, com os cânticos, e já glorificamos a Deus com as nossas palavras. E agora nós vamos louvar a Deus com a nossa atenção. Nós vamos louvar a Deus agora, prestando atenção naquilo que Deus quer falar conosco nesta noite. Porque, na verdade, quando alguém fala da palavra de Deus, não é essa pessoa que está falando, é o próprio Deus, porque a Bíblia é lida e ela é explicada, e nós cremos numa unção que o Espírito Santo de Deus dá. Então, deixa Deus falar com você nesta noite. Eu creio que Ele tem algo muito especial para nós. Nós não viemos aqui à toa. Eu creio que Ele tem algo para poder falar nos nossos corações. Amém? Eu gostaria, você mesmo sentado como você está, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 12. Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 28. E eu quero, enquanto os irmãos encontram, quero agradecer. Hoje nós temos duas pessoas que estão nos visitando, a Wanda, fique de pé, Wanda, e a sua tia. Vocês são muito bem-vindas aqui no nome de Jesus, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Marcos, capítulo 12. Versículo 28 até o versículo 31. Aproximando-se dele, um dos escribas que os tinha ouvido discutir, e sabendo que eles havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: o principal de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Amém? Pode fechar a sua Bíblia e nós vamos meditar um pouco. Irmãos, essa semana eu tive uma experiência que me incomodou muito, mas incomodou mesmo, de verdade, e eu vou compartilhar parte disto por uma questão de ética. Não posso compartilhar tudo, mas eu tive a oportunidade de estar esta semana com um jovem, filho de pastor. Hoje pela manhã eu estava até compartilhando com o pastor Elacir sobre isso. E o que eu ouvi desse jovem me incomodou muito. E por isto a escolha deste texto que nós acabamos de ler, e eu quero compartilhar algumas coisas com os irmãos.
Na verdade, esse jovem, ele contou um testemunho da vida dele, só que um testemunho preocupante, um testemunho que me preocupou demais. Quando nós olhamos para esse texto, pequeno texto que nós acabamos de ler, e eu gostaria que você deixa Deus falar com você, deixa o Espírito Santo falar com você, você que está em casa, porque seja aqui, seja em casa, quando nós estamos diante da palavra do Senhor, alguém pregando ou você lendo ou estudando, se nós permitirmos uma ação plena do Espírito Santo, alguma coisa vai mudar na nossa vida. Uma coisa que tem me intrigado muito, não estou saindo da palavra, tá, irmãos? Uma coisa que tem me intrigado muito é que às vezes a gente ouve a palavra, nós lemos a palavra, meditamos na palavra e parece que nada mudou, a nossa vida continua naquela mesmice. Aí depois nós vamos e ouvimos a palavra novamente, e meditamos na palavra novamente, e a vida não mudou. Então tem alguma coisa que precisa mudar. É a nossa forma, o desejo do nosso coração. Por isso que eu disse que nós louvamos a Deus com a música, louvamos a Deus com palavras de louvor, e agora nós precisamos louvar a Deus com a nossa atenção. Voltarmos o nosso coração e voltarmos a nossa mente para aquilo que Deus tem para falar conosco, porque precisa ter valido a pena, apesar de sermos poucos aqui na igreja e mais pessoas em casa, precisa ter valido a pena nós sairmos de casa com esse frio, deixarmos, né, o lar quentinho, o aconchego do nosso lar, para virmos aqui. Tem que valer a pena, mas só vai valer a pena se nós dermos lugar ao Espírito, se nós dermos lugar àquilo que Deus quer falar conosco. Amém? Amém? Veja que começou, quando Jesus, foi feita uma pergunta, né? Qual é o principal de todos os mandamentos? Isso aqui é muito importante. E aí Jesus começou a dizer assim: o principal de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel. Os irmãos sabem que lá em Apocalipse, no final das cartas, né, que foram ditadas pelo Senhor Jesus, de que João as escreveu lá na ilha de Pátimos, no final de todas elas, eu sei que você já prestou atenção nisso, porque você já leu, está escrito assim, no final de todas está escrito a mesma coisa: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nem assim? Amém? Então, por que está escrito assim, dessa forma? E olha que foi Jesus quem disse isso. E aqui, ele falando dos maiores dos mandamentos, ele diz assim: ouve, ó Israel. E esse ouvir não é apenas dar ouvido. Esse ouvir, porque nós ouvimos qualquer som, qualquer coisa que alguém fala, nós ouvimos. Mas esse ouve, ou o que foi dito no final das cartas, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, é para nós nos interessarmos, para nós estarmos atentos, nós querermos verdadeiramente ouvir a voz do Senhor. É isto que está dizendo aqui: ouve, ó Israel. E para nós hoje, ouve, Igreja Batista Ágape, e aqueles que estão em casa, que não pertencem à igreja,
ouça a palavra do Senhor. Dê atenção àquilo que Deus quer falar com você. Eu garanto para você, não pela minha força, mas eu garanto para você que se você der atenção, se você se interessar, não só agora, mas sempre que estiver ouvindo ou estudando a palavra do Senhor, eu garanto para você que a sua vida vai ficar melhor, que ela vai mudar. E é o que Deus quer para nós e é o que Deus quer de nós. Porque como foi falado no início, o que adianta eu ouvir a igreja, cumprimentar os irmãos, ouvir a palavra, louvar, levantar a minha mão e dar glória a Deus, e a minha vida não muda? Não adianta nada. E Deus quer que haja uma mudança na nossa vida, e uma mudança para o melhor. Então, Deus vai e diz assim, Jesus diz assim, Deus é o único Senhor, e eu acrescento assim, portanto, preciso ouvir a sua voz. Ele é o único Senhor, é o único que diz as verdades, Ele é aquele que tem sabedoria, uma infinita sabedoria, Ele é aquele que nos ama verdadeiramente, e que quer falar conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Por isso que Jesus repete aquilo que está escrito, ele diz, ouve, ó Israel, Deus é o único Senhor. Às vezes, irmãos, nós queremos dar ouvidos a tanta gente, a pessoas, e damos ouvidos até a pessoas que falam coisas que nos magoam. Nós ficamos atentos muitas vezes no homem ou na mulher, ou até mesmo nas coisas que não vão trazer edificação para a nossa vida. Mas nós precisamos ouvir o Senhor, porque Ele é o único e verdadeiro Deus. Amém? Amém? Vocês que estão em casa. E aí, Jesus começa a falar do primeiro maior mandamento, o principal de todos os mandamentos. Ele diz assim, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e todas as suas forças. O que este mandamento está dizendo aqui é que nós precisamos amar a Deus com todo o nosso ser. Porque quando fala todo, é tudo, com todo o nosso coração. Aí nós começamos a pensar, e eu quero pensar junto com os irmãos, aqui e em casa. O seu coração, o meu coração, na sua totalidade, ama verdadeiramente o Senhor? Porque é muito fácil, irmãos, me perdoem o que eu vou dizer agora, mas eu não uso cajado, eu prefiro usar o amor, apesar de que às vezes o cajado é necessário, mas eu não gosto disso, tá? O que adianta eu abrir a minha boca e dizer assim, eu te amo, ó Deus, eu te amo, Jesus, mas a minha atitude não confirma este amor com relação a Deus, com relação a Jesus. Mas ele diz que não só com todo o coração, mas com toda a alma, e ele diz também com todo o meu entendimento, e com todas as minhas forças, com
todo o meu ser, eu preciso amar verdadeiramente a Deus. E é claro que ele diz que o segundo maior mandamento está aqui: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E um está intimamente ligado ao outro, irmãos. Porque se eu amo a Deus verdadeiramente, se eu amo a Deus desta forma, com todo o meu ser, o que vai acontecer na minha vida? O que vai acontecer na sua vida se você ama a Deus verdadeiramente? É uma coisa automática, não tem erro, não tem como errar. Eu vou amar o meu próximo da mesma forma que eu me amo. Eu vou dar valor no meu próximo, e o meu próximo são aquelas pessoas que passam pela minha vida, que estão na minha vida, não só a minha família, mas os da igreja, do meu trabalho, da escola, ou seja, aonde quer que eu vá, tem um próximo. Pode ser um lugar que eu nunca tenha ido na minha vida, pode ser pessoas que eu nunca as vi, é o meu próximo. Então, se eu amo a Deus de verdade, com todo o meu ser, verdadeiramente, automaticamente eu vou amar o meu próximo. Quantos danos, irmãos, preste atenção nisso. Eu falo preste atenção, é um hábito, né? Mas eu sei que vocês estão atentos. Quantos danos nós temos causado às pessoas por negligenciar estes mandamentos? Quantos prejuízos nós temos causado na vida de pessoas por negligenciarmos estes mandamentos? Porque eles estão aqui e eles foram repetidos por Jesus, e nós muitas vezes lemos e repetimos, mas nós não abraçamos isso, ou seja, nós não encarnamos isso na nossa vida com uma totalidade para podermos exercer isto. Porque o que Deus quer de nós não é que nós conheçamos somente a Tua Palavra. O que Deus quer de nós não é que nós saibamos textos inteiros ou versículos salteados, espaçados, seja do Velho Testamento, seja do Novo Testamento. O que Deus quer de nós não é só que saia da nossa boca, eu te amo, meu irmão, ou eu te amo, meu Deus, no momento do louvor, da música, e eu começar a dizer, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Não é isto que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós é que verdadeiramente nós o amemos com todo o nosso ser, e que Ele verdadeiramente esteja na nossa vida em primeiro lugar. Que Ele ocupe todo o nosso coração, que Ele ocupe toda a nossa alma, que Ele ocupe todo o nosso entendimento, e que Ele ocupe todas as nossas forças. É isso que Deus quer. E aí, como já dissemos, automaticamente nós vamos amar o nosso semelhante, assim como nós amamos a nós. Irmãos, conversando com esse jovem, e eu vou contar parte daquilo que eu ouvi, eu fiquei muito quebrantado, e eu fiquei também muito assustado. Na verdade, eu fiquei apavorado. Eu cheguei em casa e meu coração estava angustiado, e eu comecei a rever a minha vida,
E eu sabia que se Deus me desse vida e condições, eu estaria hoje aqui à noite para poder trazer uma palavra para a igreja. E eu não pensei em mais nada. Eu só pensei nesse texto, porque os danos que foram causados na vida deste jovem, e dentro da sua casa, porque o pai dele é pastor de uma igreja, não vou citar, nem é aqui em Juiz de Fora, tá? Mas não vou citar a igreja, nem a denominação, é uma denominação muito séria. Eu ouvi coisas assim, verdadeiras, que se não fosse Deus, naquele momento que eu estava ouvindo isso, eu ficaria sem argumentos diante daquilo que aquele jovem me falou. E uma das coisas que ele me disse, ele falou assim para mim: nós temos que seguir a Bíblia na sua totalidade ou apenas usar determinados pontos da Bíblia para poder repreender as pessoas? Quando ele fez essa pergunta, eu me assustei e já imaginava o que estava por vir, porque ele já tinha dito que nasceu num lar evangélico, o pai era pastor desta denominação. E eu disse para ele: nós temos que procurar seguir na sua totalidade. Mas ele falou assim: mas não tem alguns textos, algumas passagens da Bíblia que eu devo aplicar na minha vida e na vida dos outros, e outros eu vou deixando de lado? Eu falei: não. A palavra de Deus, ela é uma só. Não tem um jeitinho para a palavra de Deus. E ele disse assim: pois é, eu ouvi muita coisa dentro de casa para poder me repreender, mas eu também vi e ouvi muita coisa que a Bíblia condena nas atitudes das pessoas de dentro da minha casa. Ele estava se referindo ao pai. Algumas coisas não podem, mas outras podem. Ele deixou a casa, já tem algum tempo que ele não mora com a família. Ele tomou uma certa antipatia por igreja evangélica, por crentes, tudo por causa disso. E aí eu digo para você, meus amados, não é só este rapaz, não. Tem muitas e muitas pessoas que abandonaram as igrejas, que deixaram as igrejas, que têm antipatia de igreja por causa destas coisas, por não amarmos a Deus verdadeiramente e por não amarmos o nosso próximo. Como eu disse, é muito bonito eu dizer: eu te amo, meu Deus, eu te amo, Jesus, e às vezes até numa voz mais alta, não só para Deus ouvir, mas para as pessoas ouvirem: eu te amo, meu Deus, eu te amo, Jesus. E eu dizer para o meu próximo: eu te amo, ainda uso ainda o nome de Jesus, eu te amo, no nome de Jesus, mas o meu comportamento com relação ao amar a Deus e o meu comportamento com relação a amar o meu próximo está totalmente longe desses mandamentos que são importantíssimos. Será que nós não temos colocado pessoas, até mesmo da nossa família, ou da nossa igreja, ou do nosso trabalho, fora dos caminhos do Senhor? Será que pessoas que nós conhecemos, que antes estavam caminhando bem, que antes estavam até querendo
desejando, e nós estamos colocando essas pessoas para fora, sendo que a nossa propaganda, o nosso marketing vamos trazer as pessoas para a igreja. Mas eu só vou trazer as pessoas para a igreja se eu procurar viver este amor a Deus e este amor ao meu próximo. Foi assim que aconteceu com a igreja primitiva. Não tem outra pregação sobre a igreja primitiva. Ali tinha um amor, tinha uma adoração, tinha uma preocupação com o outro. A Bíblia diz com maior clareza que não havia necessidade entre eles, porque eles estavam preocupados uns com os outros. E quem não quer, a Bíblia diz que Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Irmãos, quem não quer? Que a pessoa do coração mais duro deste mundo quer conviver no meio de uma comunidade como aquela da igreja primitiva. O maior evangelismo está no nosso comportamento. A maior pregação está no nosso comportamento. Amar a Deus com todo o meu ser, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, e amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. Se eu quiser viver isso, não pode existir na minha vida egoísmo. Se eu quero verdadeiramente que esses mandamentos sejam cumpridos na minha vida, não pode haver egoísmo. Esse pai e essa mãe, eu não vou dizer perderam, porque ainda há esperança, mas eles praticamente perderam o seu filho, porque não amaram a Deus e não amaram ao próximo, tão próximo deles, que é o filho deles. Onde que eu estou errando? E agora eu estou me referindo a mim. Onde que eu estou errando? Por que mais pessoas não estão querendo me acompanhar para vir à igreja? Por que meus filhos não estão aqui na igreja comigo? Onde que eu estou errando? Eu sei onde eu estou errando. Porque não estou amando a Deus verdadeiramente com todo o meu ser. E porque não estou amando o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Eu vou fazer uma pergunta. E você vai apenas meditar e responder no seu coração. Se você e eu estou falando somente do dia de hoje, se você e eu, no café da manhã da nossa casa, se nós, além do café e do pão, tinha mais alguma coisa na nossa mesa, nós pensamos no nosso semelhante, e não é no mundo inteiro, porque não tem nem como, mas nós pensamos naquelas pessoas que nós sabemos que não tinham aquelas coisas que nós estávamos comendo. Eu não vou ficar citando coisas como fruta e presunto e mussarela e tantas outras coisas que tem em mesas fartas, enquanto o meu semelhante, enquanto o meu irmão, enquanto a minha irmã, aquele que eu abraço, que eu cumprimento, que eu dou a paz do Senhor, mal tinha um cafezinho, um pedaço de pão seco.
a hora que nós sentamos para poder almoçar, além do arroz, do feijão, que é o mínimo dos mínimos, o básico dos básicos, mas se tinha alguma coisa além, nós pensamos no nosso semelhante. E não adianta, irmãos, eu estou falando com muita convicção, e torno a dizer, isso não é um cajado, isso é a palavra de Deus. Nós gostamos de fazer vista grossa e fecharmos os nossos olhos para essas necessidades. Como que nós gostamos de estar junto de pessoas que não precisam de nada de nós, e fugimos daquelas que nós sabemos que têm necessidade, porque nós sabemos. Nós gostamos de sentar em mesas fartas, com amigos, com irmãos, mas não gostamos de fartar a mesa daqueles que têm necessidade. Isso não é amar a Deus de todo o nosso coração, e isso não é amar ao próximo. E se você tiver que brigar, brigue com Deus, não brigue comigo, porque eu estou falando da palavra de Deus. Amém? A nossa vida tem que mudar, a nossa atitude precisa mudar, o nosso comportamento precisa mudar. Até quando nós vamos dizer que somos evangélicos? Até quando nós vamos dizer que somos de Jesus? Até quando nós vamos dizer que vamos para o céu, que estamos aguardando o arrebatamento, ou que se morrermos, a nossa alma será levada para o paraíso, e nossa vida não muda? Até quando? Tem que haver uma mudança de comportamento na minha vida. Precisa haver uma mudança de comportamento, e eu não preciso falar dessa mudança, ela será notória. Se realmente a minha vida mudou, as pessoas vão ver isso na minha vida, não precisa de eu propagar. Porque Jesus andou no mundo, e as pessoas viam na vida dele o amor ao próximo. E eu não sou de Jesus, eu não aceitei a Jesus, como nós dizemos, eu não o confessei como meu Salvador, mas também como Senhor da minha vida. Então as pessoas precisam ver em mim as mesmas atitudes de Jesus. Guarda isso no seu coração. Ouve, ó meu irmão e a minha irmã, porque você ouvir o que eu ouvi deste jovem esta semana, me deixou assim, no chão, arrasado. E eu comecei a refletir o quanto que a minha vida precisa mudar. O quanto que eu preciso verdadeiramente amar a Deus com todo o meu ser. E o quanto que eu preciso amar o meu próximo, o meu semelhante, da mesma forma que eu me amo. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça agora, por favor. Nós ouvimos a palavra. Fique de olhos fechados agora, como se tivesse só você e Deus aqui neste lugar. Pensa um pouco, porque nós dizemos que Jesus está aqui, Ele está mesmo. Nós dizemos que o Espírito Santo está aqui, Ele não só está aqui, mas Ele está em nós. Será que Ele não nos convence disto? Oh, aleluias!
Será que Ele não nos convence de que somos egoístas e que não amamos como devemos amar o nosso próximo? Será que Ele não nos mostra que nós ainda estamos distantes de verdadeiramente amar a Deus com todo o nosso ser? Porque, como já foi dito, se amamos a Deus com todo o nosso ser, automaticamente, eu não preciso fazer esforço, eu vou amar o meu irmão, o meu semelhante, o meu próximo. Fala com Deus. E não adianta nós termos remorso, porque o remorso é uma coisa tão superficial, é tão passageiro. Eu preciso me arrepender. E eu preciso chorar amargamente. Porque a minha vida precisa mudar. A qualquer momento, Jesus virá. Ou eu posso morrer antes disso. Que destino terá a minha alma? Qual será no futuro o meu lar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque quando nós começamos a ler e quando nós começamos a meditar, e eu digo isso sempre porque é uma realidade, a tua palavra nos mostra o quanto nós precisamos mudar e eu preciso amar o Senhor com todo o meu ser. Porque se eu amar o Senhor com todo o meu ser, além de me alegrar na tua presença, além de sentir um mover verdadeiro e genuíno do teu Espírito Santo, eu vou amar o meu próximo do jeito que eu amo a mim mesmo, e o teu nome será glorificado. Eu quero ser um ganhador de almas, não por ficar falando, mas com a minha atitude de amor. Eu quero ver pessoas se rendendo aos teus pés, Jesus, por aquilo que elas veem na minha vida, e não por aquilo que eu falo, que faço. Perdoa-nos. Nós confiamos nas tuas infinitas misericórdias. E por isso nós clamamos mais uma vez, perdoa. Perdoa os meus pecados. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Muito obrigado. Em o nome de Jesus, para a glória de Jesus. Vamos ficar de pé. Eu vou impetrar a bênção de uma vez, depois nós vamos ter mais um louvor, mas eu já quero impetrar a bênção de uma vez. Se você se sente à vontade, coloque a sua mão sobre o seu coração. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, e todos nós podemos dizer amém, amém, amém. Deus abençoe a todos. Nós vamos ter mais um louvor. Tenham todos uma noite na graça e na paz do Senhor Jesus.